Olá, meu nome é Rafael Arantes e nós vamos conversar hoje sobre controle da progressão da miopia em crianças. Eu, como membro da comissão científica e membro da comissão de educação, tenho o prazer de convidar o Dr. Wallace Chamon, que também é membro da comissão científica e da comissão de ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Obrigado, Wallace, pelo aceite. É um prazer ter você aqui e vamos conversar um pouco sobre esse tema que é um tema bem da moda ou bem comum hoje em dia para todo oftalmologista no consultório. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço ao CBO por dar essa oportunidade para a gente poder falar um pouco. Não sou um especialista no assunto, mas eu sou um curioso, eu costumo dizer, então eu gosto muito de ler sobre esse assunto e se eu puder contribuir em alguma coisa, pode contar comigo. Tá ótimo, obrigado. Então, no contexto do aumento do diagnóstico de miopia, temos muitas crianças míopes e novas tecnologias e intervenções para controle da miopia. É muito importante no consultório termos a referência do que se existe de publicações, de evidências e de como podemos orientar os pais também. Temos hoje recursos ópticos, como lente de contato, lentes para óculos especiais, ortoceratologia e tratamento medicamentoso com atropina como opções para o controle. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas opções, como você vê o cenário hoje em dia em torno do que podemos fazer e controlar a miopia. Então, Rafael, eu acho que o primeiro ponto que você chamou atenção muito bem é o diagnóstico da epidemia de miopia. Existe uma frase que é muito repetida muitas e muitas vezes, que fala que 50 milhões de míopes vão estar no mundo e que existe uma epidemia monstruosa. Quando a gente olha os dados com bastante detalhe, existe sim uma epidemia metropolitana da miopia. O que eu quero dizer com isso? A população rural no mundo inteiro continua não míope, né? Então, enquanto a gente tem em Singapura 80% de míopes, e obviamente eu estou falando de uma maneira mais ampla, você vai ter no interior da Índia 7%, no interior do Amazonas 5%. Então, eu acho que nós temos uma epidemia do êxodo rural, né? O êxodo rural, as pessoas foram para as cidades, e de alguma maneira que hoje a gente já tem alguns indícios de o porquê, a miopia aumentou muito. É importante falar que 95%, e de novo, sem me comprometer com os números exatos, dos trabalhos de prevalência de miopia ou até de incidência de miopia são feitos nas regiões asiáticas. Então, eu diria assim, existe uma epidemia, sem sombra de dúvida, baseada no êxodo rural. O número, como eu falei, que é muito repetido, ele vem de um artigo científico específico que é extremamente especulativo, extremamente, onde os autores mediram 5 anos de progressão de miopia e extrapolaram 20. Ou seja, é uma coisa, não é de se esperar que isso aconteça, são autores muito bons, na verdade, mas essa frase tem sido repetida muito frequentemente. Então, acho que nos nossos consultórios isso talvez não seja tão importante quanto esse número estima. Mas, de novo, em regiões metropolitanas, e especialmente asiáticas, a gente espera um aumento grande, e esse aumento já está acontecendo, de miopia. Nesse contexto, nós temos várias linhas de investigação e de evidências e, eventualmente, de indícios para a progressão da miopia. Talvez o mais comum, mais falado deles, seja o uso de eletrônicos, que, na verdade, se traduz muito em uso de visão para perto, né? Embora nós tenhamos outros fatores de risco, né? Então, queria conversar exatamente sobre esses fatores e o que nós temos de evidência para poder apresentá-las
para a população em geral ou para o oftalmologista geral no consultório, porque acho que é importante saber exatamente o que já foi estudado e o que podemos nos basear para mudar ou não alguma conduta. Eu acho que é importante, é interessante. Eu só vou inverter um pouco o que você falou. Então você falou assim, o que mais é dito, eu vou deixar para o que mais é dito em segundo plano. Eu acho que é importante a gente entender de uma vez por todas que nós temos evidências inequívocas, ou seja, é inquestionável que a falta de exposição a ambientes abertos vai colaborar para a progressão da miopia. Em outras palavras, a exposição em ambientes abertos vai proteger para a evolução da miopia. É muito importante a gente entender que os dados que são gerados, apesar dos a partir dos inúmeros trabalhos científicos, são dados muito díspares. Então nós temos uma variabilidade muito grande, então é muito difícil a gente trazer isso para o nosso consultório. Muito provavelmente porque são populações diferentes estudadas, né? E porque a miopia tem uma progressão muito errática, né? Então nós sabemos disso há muito tempo. Então é aquela história. Olha, na média aumentou meio. Pô, mas se foi uma pessoa só que aumentou 10 dioptrias e ninguém aumentou, a média não me interessa. Então, existe uma variabilidade muito grande. Mas é inequívoco que a exposição em ambientes abertos e o número que nós temos de diferentes trabalhos científicos, esses trabalhos foram trabalhos seminais de um grupo excelente, é de 2 horas por dia de exposição a ambientes abertos. Outro ponto que é sempre perguntado, mas o que quer dizer ambientes abertos? Ambientes abertos quer dizer sob a luz solar, sem o uso de nenhum filtro. O que eu quero dizer com filtro? Vidros. Não adianta ter janela. E aí a pergunta é por quê? Nós não sabemos. Então aí entram as várias especulações, existem muitas especulações, mas basicamente a gente pode dividir em 2 hipóteses, nenhuma delas é comprovada. Que a luz solar teria algum comprimento de onda que seria benéfico para evitar a progressão da miopia, ou que o fato de estar em ambientes abertos não existiriam o que nós chamamos de barreiras ópticas, que fariam com que a acomodação ficasse funcionando. Se você me perguntar hoje, e aí é questão de opinião, eu acho que é muito mais provável que sejam os comprimentos de onda, tá? Antes de voltar no uso da visão de perto, um fator de risco não modificável que também tem que ser valorizado é a história familiar de miopia, ou pais míopes, ou alta miopia. Isso tem nos estudos relação, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eventualmente quando se estratifica nesses grupos, se mostra eventualmente um maior benefício em termos de quantidade de controle ou de desaceleração, mas existem algumas considerações no custo-benefício, quanto essa intervenção vai gerar também. Então, eu acho que isso é importante, né? O oftalmologista tem que saber as suas expectativas e as expectativas da família, né? E da própria criança, né? Uma vez que nós estamos falando de crianças. Um filho de pai e mãe míope tem mais de 50% de chance de desenvolver miopia. Mas eu também tenho um pouco de medo dessas afirmações. Eu costumo dizer para meus pacientes que miopia é igual gripe. Tem aquela miopiazinha que você nem sabe que é míope, não precisa usar óculos a maior parte do tempo, e tem aquela miopia que você vai ter lesões maculares e que vão ter um comprometimento visual importante. Assim como uma gripe, você pode nem saber que está gripado e pode morrer dessa gripe. Então, toda vez que a gente fala em prevalência de miopia, é importante a gente olhar o que é considerado isso, porque também existe uma confusão nesse sentido. É muito comum falar assim, então, partimos de uma premissa errada, que teremos 50 milhões de míopes. A partir desse momento, usa-se uma estatística de que uma porcentagem de míopes vai desenvolver doenças maculares e conclui-se que a população vai morrer de doença macular.
É bem assim, porque a maioria desses Com míopes... doença macular, né? Não, Tá certo. Vão morrer com doença ou macular. matar alguém, atropelar, alguma coisa assim. Mas, e às vezes a gente esquece que esses míopes, a grande maioria, vai ficar na baixa miopia. Então, sempre que alguém me fala isso, eu falo, olha, eu estou procurando um paciente com 3 dioptrias de miopia e lesão macular. Entendeu? Eu nunca vi. Então, a grande maioria dos estudos, a miopia atingida ao fim do acompanhamento, que seria o fim da adolescência, vai ficar com média de 4 dioptrias, vamos dizer assim. Tá? Mas voltando, e a gente se perdeu um pouco, né? A influência da leitura para perto. Isso me volta aos anos 90, né? Quando eu me lembro que, quando a gente começou o setor de cirurgia refrativa, a gente tinha uma discussão muito grande sobre estabilização da miopia, porque a gente precisava ter estabilidade para poder operar os pacientes. E existia um trabalho que foi repetido também incansavelmente, de que usuários de microscópio ficavam mais míopes. Tá? É um trabalho muito ruim, metodologicamente falando, mas a gente usava isso. Então, a visão para perto levaria ao aumento da miopia. O uso da visão para perto levaria ao aumento da miopia. Acomodação, né? Então, a visão para perto, acreditava-se que era acomodação na época, essa era a ideia clássica, né? A ideia clássica é isso. O que tem muita lógica, né? Nem sempre o que tem lógica na ciência é verdadeiro, né? Se você não testar a hipótese de forma correta... Exatamente. Então, a gente tem que ter números. Essa hipótese caiu por água abaixo. Hoje em dia, a gente sabe que alguns estudos também clássicos, seminais, bem feitos, demonstraram que existia um fator confundidor entre o excesso de leitura e a falta de exposição a ambientes abertos. E quando isso foi testado, viu que, na verdade, a falta de exposição era muito mais importante do que o excesso de leitura. O que faz sentido em relação ao êxodo rural, né? Exato. As coisas começam a unir para esse lado. Isso quer dizer que a leitura não tem efeito na progressão da miopia? Provavelmente não. Provavelmente a leitura tem efeito na progressão da miopia. No entanto, nós ainda não fomos capazes de provar isso. Então, eu não tenho uma evidência inquestionável de que o excesso de leitura vai fazer um aumento da miopia. E eu vou interromper para perguntar, e o uso de eletrônico? Porque acho que isso é um fator que, para o oftalmologista, talvez não faça sentido quando se fale sobre isso, mas, claro, você aumenta tempo de leitura, ou é similar à leitura, né, numa criança menor, mas que não mas que o motivo não é o eletrônico, porque às vezes o pai e a mãe, eles se preocupam com um filtro de luz azul para proteger a criança no eletrônico, e que não existe essa relação da luz do eletrônico ou alguma coisa assim, pelo menos isso nunca foi comprovado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque... Nós vamos fazer desse podcast algumas lembranças antigas, né? Apesar de ser muito jovem, eu vivi o início da televisão colorida. Eu me lembro perfeitamente quando meu pai comprou uma televisão colorida, e a gente ligou a televisão colorida pela primeira vez. A minha mãe não permitia que ninguém chegasse a menos de 2 metros da televisão, porque os raios da televisão iriam fazer mal para o olho. Mas era uma hipótese. Era uma hipótese que até hoje continua numa só não foi provado. Continua sendo uma hipótese. Então, sim, não existe nada até hoje de que a irradiação luminosa de videoterminais, né, de terminais de vídeo, que é o jeito genérico de falar, influencie de alguma maneira na saúde ocular. Dito isso, eu acho que tem algumas considerações que a gente tem que ter. Primeiro, qual é a diferença de um aparato eletrônico para um livro? Primeiro, um livro vai ler quem sabe ler. Então nós já estamos falando de crianças mais velhas. Hoje a gente tem crianças de 5 anos que ficam muito tempo com a visão para perto. De 3, 4 anos, eventualmente. Então, eu acho que essa é uma diferença importante. Por isso que eu falo, há indícios de que isso talvez influencie na miopia. Infelizmente, nós ainda não fomos capazes de provar isso com evidências científicas, mas eu acho que em algum momento nós vamos ser. A outra diferença é que
como a criança é menor e ela começa a usar os aparatos mais nova, ela é pequena, o braço é pequeno e tudo é mais perto. Então, você pega uma criança com, vamos dizer, 12 anos de idade, que é fissurada por livros, ela vai ler 2 horas de livro, isso acontece. Ela vai ler a 35 centímetros. Uma criança de 5 anos, que fica 4 horas com um celular na mão, ela vai fazer isso a 20 centímetros. E lembrando que o esforço acomodativo poderia eventualmente ter algum efeito. Então, o que eu falo para meus pacientes é o seguinte: não há uma evidência, mas há indícios. Agora, há evidências claras de que o uso de terminais de vídeo, e aí eu estou generalizando para iPad, tablets e telefones, fazem mal para a criança. Para o desenvolvimento da criança, Exatamente, né? Claramente. Claramente. E, inclusive, para o ciclo circadiano, está extremamente comprovado. Agora, lembrando, né? Não vai ser colocar filtro azul no óculos que vai mudar nada disso. Então, a gente tem que diferenciar, né? É uma área de muito interesse comercial. Ou seja, se alguém estiver acreditando em 50 milhões de míopes, as pessoas envolvidas nessa carreira ou nessa logística entre produzir, fabricar, vender, receitar e divulgar é muito grande, né? Então, eu acho assim, o que eu sempre falo para meus pacientes é exatamente isso, porque é muito comum os pais terem uma vocação opressora, estou sendo um pouco eufemista aqui, e querer proibir as crianças de fazerem tudo. Aí eu falo, olha, tudo bem, mas se o seu filho quiser ler 2 livros por dia, você vai proibir o seu filho de ler 2 livros por dia? E pode ser ruim, eventualmente, para um desenvolvimento assimétrico de crianças, né? Porque Exato. A gente tem isso como uma base de ensino. Hoje em dia, você lê livro no eletrônico, tem que ter um pouco de cuidado, né, com os pais para não assustar eles tanto. E eu já ouvi uma colega oftalmopediatra falando: eu gosto de falar para os pais não deixarem muito tempo, mas eu oriento que não é só pelo olho, ou talvez não seja mais pelo olho, mas pelo desenvolvimento biopsicossocial da criança, que isso claramente não é o adequado. Uma criança de 3, 4 anos está em, às vezes, 7, 8 horas, mas a gente entra em abandono parental, né? Então, é uma outra parte que talvez seja mais difícil, porque não envolve nem, talvez, o nosso papel só como médico, mas orientação da família, e aí envolve um contexto familiar diferente, né? Como você falou, psicobiosocial, e eu friso social, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um ponto importante. Bom, partindo então desses princípios, nós temos algumas opções de tratamento. São basicamente 2 opções de tratamento diferentes, que tem, são 2 princípios diferentes. O primeiro é o uso da atropina, claro, diluída, né? E as suas diferentes diluições, e o uso de lentes especiais ou recursos ópticos, como lente de contato, lente de óculos com DIMS, com segmentos, né? E lentes de ortoceratologia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais seriam as expectativas quando se institui um tratamento e o acompanhamento desses tratamentos. E aí eu dou exemplo que, eventualmente, nós ouvimos que eu acompanho a criança sobre a progressão usando a referência como comprimento axial, eu acompanho com a refração estática, eu acompanho com a refração dinâmica, e fica uma coisa estranha, né, eventualmente, da gente escutar, porque algumas coisas talvez não façam nem tanto sentido no contexto do consultório. Faz muito sentido no contexto de um trabalho, de uma investigação científica. Eu acho que é importantíssimo, né? Primeira coisa, voltando, como você sabe, eu gosto muito de metodologia. Então, voltando à minha afirmação inicial, os dados que advindos do controle ou do diagnóstico de miopia são extremamente variáveis. Por isso que, assim, a gente tem que aprender a não ouvir caso, né? Olha, mas eu tenho um caso. Eu tenho um caso de tudo. Eu tenho um caso de quem não era míope ficou míope, quem era míope deixou de ficar míope, ou seja, um caso não é importante.
Tá? Então, a gente tem que sempre considerar isso num contexto de uma metodologia extremamente adequada. Uso da refração e do comprimento axial. A argumentação muitas vezes utilizada, e nem sempre é real, é de que, olha, o que me interessa é o comprimento axial, porque é o comprimento axial que vai levar às doenças e os riscos do míope. De novo, lembrando que a enorme maioria desses pacientes vai ficar dentro de um nível de miopia onde esse comprimento axial é irrelevante. O que eu quero dizer é o seguinte, não vai ter uma doença macular. Não é patológico. Não é uma miopia patológica ou degenerativa. O termo que a gente costuma usar, ou seja, a chance de um míope de 4 desenvolver uma maculopatia miópica é praticamente inexistente. Mas o míope entre 3 e 5 tem uma maior chance de glaucoma. É verdade, mas são coisas que a gente não consegue e não vai conseguir reverter. E a pergunta certa seria, se esse míope de 3 a 5 deixar de ser míope de 3 a 5, vai diminuir a chance dele ter glaucoma ou não? Nós não sabemos. Isso pode ser um gene alelo e isso seja, por exemplo, genético. Então, dito isso, o que eu acho, pessoalmente, né? Eu acho que a gente tem que olhar para literatura. E as expectativas, e aqui eu acho que é mais importante do que a receita de bolo, que a maioria das vezes é assim, olha, eu uso a atropina 0,0001, eu uso a 0,01, eu uso a 0,02, mais o 0,05. Eu acho que isso não é importante. Eu uso a lente do fabricante A, a lente do fabricante B, a lente do fabricante C. Vamos tentar dar uma generalizada para ter a ideia geral, para o oftalmologista geral saber o que esperar. E quando ele sabe o que esperar, ele sabe da expectativa real para a família. E dosar o custo-benefício, né? Você tirou as palavras da minha boca. Lembrando que todo tratamento médico é um balanço de risco e benefício. Tá? E o risco, como você falou bem anteriormente, às vezes o risco não é o risco de causar uma lesão, mas é o risco, por exemplo, de você fazer com que uma criança não consiga se desenvolver tão bem no seu meio social por não conseguir dominar exatamente as mídias digitais, por exemplo. Então, considerando isso, quais são as expectativas? Eu estou sendo assim o mais generalista possível. A gente pode esperar, independente do tratamento, os que nós temos mais evidências são os tratamentos farmacológicos, que uma pessoa que faça o tratamento vai evoluir menos a miopia em 0,25 dioptrias por ano. Um contexto normal e médio e otimista. É exatamente isso. Mas, de novo, sem me preocupar se A é melhor do que B, se B é melhor do que C, é importante que a gente saiba isso. Se eu conseguir o efeito esperado, em 4 anos, essa criança vai ficar uma dioptria menos míope do que a outra. Às vezes isso é interessante, mas nós temos que ter a expectativa correta. E mais do que isso, a família tem que ter a expectativa correta. Mesmo que esse ano saiu um trabalho excepcional do segmento de 20 anos após o uso da atropina. E a conclusão desse trabalho é que foi inútil. As crianças não ficaram menos míopes, obviamente não tiveram menos maculopatia. Aí entra-se na discussão, mas foi usado 0,01, não 0,02, e a concentração tem um efeito rebote maior ou um efeito rebote menor. De novo, é importante que a gente entenda que nós não vamos conseguir fazer uma criança que era para ter 10 dioptrias de miopia ter 12 dioptrias de miopia. E essa é a expectativa dos pais, né? Dos pais e muitas vezes dos médicos. Eventualmente. Entendeu? E aí, não, mas olha, eu não vai conseguir. Ponto. Volto a dizer, esse trabalho de 20 anos demonstrou que as crianças que foram tratadas, e de novo, eu estou me dando uma liberdade aí de aproximar os números, mas as que foram tratadas ficaram com uma média de 4 a 5 dioptrias de miopia. Uhum. Então, assim, tem efeito? Tem. Eu tenho pacientes que eu dou atropina, entendeu? Agora, risco e benefício. Desculpa não dar o espaço para você, mas é porque você já tinha citado isso. Os riscos, às vezes, são riscos financeiros, né? Então, tem alguns tratamentos que são extremamente caros, em especial os ópticos. Existe o risco médico. Então, alguns tratamentos aumentam a chance de ceratites infecciosas.
Entendeu? Então, a gente tem que considerar tudo isso na hora de fazer. Tanto que eu tenho muitos pacientes meus que, uma vez conversado, e onde eu falo, olha, talvez valha a pena a gente tentar, o pai desiste. Fala, olha, mas se é para mudar isso, eu tive minha vida inteira 5 dioptrias de miopia, eu não vou mudar. Então, de novo, o tratamento existe, nós como oftalmologistas temos que oferecer, é nossa obrigação oferecer esse tratamento, mas nós temos que ter as expectativas reais. E trazer luz para os pacientes, né? E lembrar dos riscos, né? Os riscos sociais de você proibir uma criança de usar terminais de vídeo, né? E os riscos até médicos de uma infecção bacteriana, financeiros de gastar um dinheiro enorme com o uso de lentes especiais. E é importante entender, né? Ainda falando de evidência. Então vamos falar rapidamente das lentes especiais que eu tive a oportunidade de ver todos os trabalhos publicados há não muito tempo atrás. Se aconteceu alguma coisa nos últimos 2 meses, eu não tenho essa informação. Mas apenas um fabricante tinha o segmento de 4 anos. Todos os segmentos que a gente tinha eram de 2 anos. E em todas as lentes, o ganho, quando eu falo que é o ganho de 0,25 dioptrias, e eu estou falando também de uma maneira geral, esse ganho de 0,25 dioptrias em 2 anos, ou seja, 0,25 dioptrias por ano em 2 anos, meia dioptria em 2 anos, aconteceu 70% dele no primeiro ano e no segundo ano já não teve um ganho. Então, muito provavelmente, aos 5 anos ele não vai ter ganho nenhum. Acho que o problema desses estudos também é que muitos deles abandonaram o grupo controle e trataram o grupo controle depois de um tempo. Então, isso é o interessante, né? A gente costuma falar de evidência e de ler os artigos, e ler o artigo não é ler os resultados, nem ler a metodologia, ler como que eles fizeram e ver as nuances estatísticas. Acho que a principal nuance desses estudos é exatamente você descontinuar o grupo controle, porque você perde aquele controle e o longo prazo talvez se perca, né? Isso é uma hipótese também, mas baseada no que já foi visto. E é interessante, né? Porque, de novo, a gente tem que entender que existem conflitos de interesse brutais nas publicações, né? Como eu falei, isso é um mercado muito grande e os conflitos de interesse são muito. Então, infelizmente, a gente não pode acreditar muito. Então, a argumentação de você tirar o grupo controle ela é apelativa no sentido de emocional. Olha, como que eu posso não dar a oportunidade de diminuir 0,25 dioptrias de miopia? Claro que você pode dar a oportunidade. Eticamente não seria um problema. Você que faz parte do comitê de ética da Unifesp, acho que não veria problema em manter. Nenhum problema, mas é isso que as empresas alegam. Que não seria ético você não tratar uma vez que o benefício se mostrou. É um benefício marginal, um benefício pequeno, então seria fundamental, mas não foram mantidos. Então, eu volto a dizer, é um mercado grande, a gente viveu isso, eu sou velho o suficiente para ver isso passando, os conflitos de interesse e as comunicações imprecisas, elas nunca vão mentir, mas elas são imprecisas, elas são tendenciosas. Estatística, né? Exato. Eu vi isso acontecer na cirurgia refrativa, fortemente na cirurgia de catarata, na cirurgia de retina ou nos tratamentos de retina, e agora a gente está vendo também no tratamento da progressão da miopia. Então nós, oftalmologistas, que vou sentar no meu consultório e ver meu paciente amanhã, eu tenho que ter a certeza que eu não estou vendendo para o meu paciente uma expectativa que está sendo vendida para mim. Além disso, existe a vida real, né? Que na retina tem se falado cada vez mais, porque os estudos mostram os acompanhamentos dos pacientes, os estudos que você consegue fazer com uma periodicidade determinada, e eles vão perdendo o segmento, mas eles saem dos estudos, mas no consultório você tem uma perda de segmento muito grande, porque a vida real é diferente. E nos diversos tipos de tratamento também. Então, quem faz glaucoma, quem vê muitos pacientes de glaucoma, vê os problemas dos tratamentos do glaucoma, o paciente que para de tratar, e na vida real de uma progressão de miopia ou de um controle de progressão também. A criança que usa um tipo de lente, ela eventualmente troca o óculos, não vai usar a mesma lente, ou usa lente de contato e depois para de usar. Então, tem essas nuances, né?
acho que o último tópico antes da gente fechar ou concluir seria as crianças mais míopes geralmente são as crianças que têm um benefício maior nos estudos, e isso é demonstrado. E é exatamente isso que você falou, essa expectativa de 0,25 na média é uma expectativa que talvez seja relevante se você considerar uma criança que vai virar um adulto com 3 dioptrias de miopia, mas talvez seja menos relevante, ou bem menos relevante, numa criança com uma miopia patológica que vai, no futuro, ter 15 dioptrias. E, assim como na cirurgia refrativa, você está muito acostumado com isso, são os pacientes que a população em geral espera que nós consigamos tratar. Aquele míope de menos 28, que não enxerga, que não tem mácula, eventualmente, eles querem fazer a cirurgia refrativa e eles acham que eles são os melhores candidatos à cirurgia refrativa. E assim como os que não são tão míopes acham que tudo bem não tratar, e talvez tudo bem mesmo. Mas esse custo ou essa dosagem, como é que você pensa no dia a dia? Eu acho que é interessantíssimo, né? Quando eu era residente de primeiro ano, eu tive um professor... Há muito tempo atrás. Há pouco tempo atrás. Eu tive um professor, o professor Laudo, gostava muito dele. Uma pessoa polêmica. O filho dele é oftalmologista, provavelmente está assistindo a gente. E o professor Laudo me ensinou uma coisa e me sugeriu um livro que chamava Nêmesis da Medicina. Então é muito importante a gente entender. O médico, ele tem um poder muito grande sobre as expectativas dos pacientes. Quando um médico vende expectativas ruins, ele causa muito mal para os pacientes. Então, muitas vezes, se não na maioria das vezes, o papel do médico é confortar. Então é exatamente isso. Olha, seu filho tem 10 dioptrias de miopia, você tem 26 dioptrias de miopia, nós vamos tentar o possível, mas ele provavelmente vai ser míope. A diferença é que você chegou aos 26 dioptrias de miopia numa época que não tinha nenhum tratamento para que a gente lidasse com as complicações. O seu filho vai estar melhor. Mas às vezes confortar é mais importante do que vender uma falsa expectativa. A venda ou o oferecimento de uma falsa expectativa é ruim. E não é que o médico muitas vezes faz isso querendo fazer o bem. Mas é ruim. A gente tem que aprender a confortar os pacientes. Bater no ombro do paciente não tem preço. Olha, vai dar tudo certo. Muito provavelmente, nós estamos falando, obviamente, para um contexto de médicos que se importam com os pacientes e não estão querendo vender isso para o paciente, claro, como as expectativas, né? Mas falar sobre o que você pode apresentar, porque eventualmente o erro é até de informação, né? De você entregar a informação de uma forma errada e criar essa expectativa. A gente sabe que os pais procuram eventualmente um conforto, não de você confortá-los de que isso vai acontecer, mas um conforto de você falar, eu tenho uma solução para isso. E às vezes nesse desentendimento da expectativa dos pais e do que você tá apresentando, você pode gerar uma ideia de que aquilo ali é uma coisa uma forma quase mágica, né? E isso depois quebrar a relação médico-paciente com alguém falando, ele falou que ia tratar desse jeito, e isso não foi tratado. A última coisa aqui para a gente poder fechar seria quando você apresenta os resultados para os pais e você cria a expectativa ou não, eles vão desenvolver uma linha de raciocínio para decidir se vão tratar ou não. Como que você gosta de apresentar para os pais essa possibilidade de tratamento e o que você orienta do futuro dessas crianças? Então, a primeira coisa é exatamente como eu te falei. Olha, a expectativa é, vamos supor que eu comece a tratar uma criança com 6 anos e vamos supor que eu consiga ter o efeito que a gente gostaria do 0,25 por 5 anos, tá? Ou por 6 anos mais. Então, dos 6 aos 12 anos, o que a gente tem que pensar no custo disso, né? Seja qual for o tratamento que eu estou dando, e o custo, como eu falei desde o começo, não só financeiro. Mas vamos supor, com isso eu vou conseguir, em 6 anos, 3 dioptrias a menos. Porque foi 0,20, uma dioptria e meia a menos. Então, o que eu vou falar para o paciente é exatamente isso. Olha, seu filho hoje tem 4 dioptrias, e esse é um bom número,
talvez ele chegue a 7 e eu vou deixar em 5,5. Essa é a expectativa real, na melhor das hipóteses. Isso pode ser válido? Eu acho que pode ser válido. Mas são situações muito específicas. Eu acho, voltando só em evidência, né? A gente fala para o paciente qual é a possibilidade de progressão, fala para os pais qual é a possibilidade de progressão, mas tem que lembrar sempre que o estudo é a média. E aí, quando você tem um paciente de vida real, aquilo que você falou, o N igual a 1 não prova nada e também não controla nada. Então, você não tem o paciente como próprio controle, não existe essa possibilidade. Quando você investiga o paciente, por exemplo, se ele está aumentando o seu comprimento axial, a gente não consegue saber se o tratamento efetivamente está funcionando ou não. Isso eu acho que é uma coisa, assim, muito importante para os pais e muito importante para os oftalmologistas também, em geral, porque a gente tem que ler os estudos, entender o que eles falam para a gente, entender as expectativas e, a partir daí, tratar desse jeito, mas sem que a gente tenha como comparar os pacientes e acompanhar, porque o nosso N é muito baixo, ou com o próprio paciente. Se a gente sabe que o paciente aumentou meia dioptria nesse ano e ele está fazendo tratamento, talvez ele aumentasse mais, ou talvez não esteja fazendo nenhum efeito. E se ele aumentou 0,1 do comprimento axial, talvez ele aumentasse mais, ou talvez mantivesse esse aumento de 0,1. Então, se no ano que vem você repete uma biometria para medir o comprimento axial e ele aumentou 0,2, a gente não vai tratar mais ele, ou tratar menos, é muito difícil de ter. A gente não tem o parâmetro. Acho que isso é importante, né? Existe um livro que chama Sinal e Ruído, onde fala de dados com muita variabilidade. Basicamente, são os dados da miopia. Tem muita variabilidade. Então, a gente nunca sabe se esse aumento ou esse não aumento é sinal de que o tratamento está funcionando ou não, ou se é apenas um ruído na sequência. Eu aconselho esse livro para quem gosta. Eu acho que todo médico devia ler. É um livro um pouco pesado, mas é um livro muito interessante. Mas eu vou fazer um resumo para você que eu acho que é importante. Como eu falei dos conflitos. Hoje, tem mais de 4.000 artigos científicos publicados com o tema miopia e progressão. Nem todos eles são sobre tratamento. Você fala, nossa, tem literatura mais do que suficiente. Se você pegar o topo da credibilidade científica são as revisões sistemáticas. Se você pegar as revisões sistemáticas, eles pegam esses 4.000 e veem quais são os artigos que podem ser considerados. De uma maneira geral, e de novo, eu me permito estar marginalmente errado, 2% dos artigos avaliados podem ser considerados como importantes o suficiente para participar de uma revisão sistemática. Para serem incluídos, né? Para ser incluído. Então, por isso que eu estou falando. Eu acho que revisões sistemáticas são importantes e existem várias. Sobre esse assunto tem aparecido cada vez mais. Eu aconselho que a gente procure as revisões sistemáticas. Eu acho que essas são importantes fontes de evidência científica hoje em dia, porque são dados muito ruins, é muita variabilidade. E os problemas metodológicos, né? Metodologicamente é difícil de fazer esse estudo. Não da meta-análise em si, mas de você agrupar os estudos pelas metodologias e que tem alguma uniformidade, que você possa fazer alguma comparação, né? Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar como recado? Agradecer mais uma vez a você, agradecer mais uma vez ao CBO, ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, por permitir que a gente consiga levar cada vez mais informação aos oftalmologistas brasileiros e melhorar a qualidade da oftalmologia no Brasil. Eu agradeço você, o aceite, e agradeço a participação. Eu encerro por aqui esse episódio do podcast e até o próximo.